Olá, boa tarde a todos. Sou Thalísia Vianês, neurologista, e fui convidada para iniciar uma aula sobre cefaleia para todos nós, colegas médicos, com as bases, os princípios sobre a dor de cabeça, principalmente na rede básica de saúde e também nas emergências, tá? Meu objetivo é ser clara e também ser o menos formal possível para que a gente consiga conversar e passar tudo que for necessário. Espero que seja do agrado de todos. Sou neurologista aqui da EBSER, do HUGV, e inicialmente vamos falar sobre o que é a cefaleia, que é o jargão para dor de cabeça, que é todo o processo doloroso que tem na região da cabeça, incluindo não só o rosto, como a parte do cabelo, aqui atrás do couro cabeludo, pescoço e também aqui em região de trapézio. Isso tudo a gente chama, a dor em qualquer um desses locais a gente consegue chamar de cefaleia. Em qualquer população, 80% das pessoas, dos indivíduos, teve ou vai ter... Estou reclamando do áudio, doutora. Tá baixo? O áudio está baixo? Não, sem problema. Não, baixo. Derruba o microfone. Vou ficar aqui. Vamos testar de novo? Vocês avisem? E se for o caso, eu volto o slide, tá no segundo slide ainda. Melhorou muito. Tá bom. Tá Melhorou bom, pessoal. bastante. Que bom, que bom. Posso continuar daqui ou querem que eu volte? Acho que dá para continuar. Né? Tá bom. Então, em qualquer população, estima-se que 80% dos indivíduos possa ter dor de cabeça uma vez na vida, tá? Que é um número bastante alto. Pouca gente nunca teve dor de cabeça e se não teve, é bastante privilegiado. Os mecanismos envolvidos na cefaleia, principalmente nas primárias, podem ser vários, mas o mais estudado é a vasodilatação e também o fator inflamatório de estruturas que são sensíveis à dor, principalmente o nervo trigêmeo. A gente vai ver, de forma bem resumida, que boa parte das cefaleias primárias tem sua origem no nervo trigêmeo, que é aquele nervo sensitivo que a gente conhece do rosto, mas também ele tem um gânglio interno que acaba nutrindo a parte, nutrindo não, né? Acaba causando a inervação de boa parte de estruturas internas do nosso crânio. As cefaleias primárias na classificação são aquelas que não são associadas a anomalias estruturais, são primárias mesmo, não tem outra causa para ela. E não oferece risco, mas oferece sim baixa qualidade de vida quando ela não é bem tratada e também diminuição de produtividade que aparecem principalmente na população que é produtiva, na população jovem. As cefaleias secundárias são as que a gente tem que rastrear, caçar, porque são decorrentes de outras causas. São dores de cabeça que geralmente são causadas por doenças que podem ser fatais e também não. Um exemplo, quando você tem uma sinusite e tem dor de cabeça, não é uma dor de cabeça primária, mas sim causada pela sinusite. Uma dor de cabeça causada por uma gripe, por uma infecção, por exemplo, uma infecção de trato urinário pode sim dar dor de cabeça, mas aí você vê que tem também a dor de cabeça associada a uma febre, por exemplo. Então, você vê que não é uma dor de cabeça primária, e sim causada por outro fator que deve ser resolvido, e então essa dor de cabeça vai ser resolvida, né? Alguns exemplos também que são interessantes a cefaleia secundária à tosse,
ao esforço físico, em trovoada, que a gente vai ver daqui a pouco, as relacionadas à atividade sexual e que precisam de investigação clínica, porque a gente tem que descartar causas que podem ser fatais a esses pacientes. Então, para descartar isso, a gente tem que ficar, né, essas causas que podem ser possivelmente fatais, podem ser danosas ao paciente, a gente usa uma classificação de red flags, também popularizada como SNOOP 10, tá? Não é assim que escreve SNOOP, mas a gente coloca para lembrar. Então, os pacientes que têm dor de cabeça, chega para você com dor de cabeça, com um sintoma sistêmico, uma febre, ou apresentando algum outro, um rebaixamento de nível de consciência, ou algum outro sintoma que não seja só a dor de cabeça, deve ser investigado. Tem uma história prévia de neoplasia, tem algum déficit neurológico, um início agudo, do nada, nunca teve dor de cabeça na vida. O déficit neurológico é quando a pessoa pode ter uma fraqueza em uma parte do corpo, ou uma tontura, ou uma alteração auditiva, e junto com essa dor de cabeça, a pessoa tem que ser investigada. A idade acima de 65 anos, isso foi um pouco modificado, agora a gente considera acima de 50 anos, primeira vez que tem uma dor de cabeça, ou ela é padrão, é necessário que esse paciente seja investigado. E essa investigação consiste no quê? É realmente realizar uma imagem de crânio, tá? Uma tomografia, pelo menos no pronto-socorro, o ideal mesmo é a ressonância. Então, os SNOOP são os acima e o 10P são mudança de padrão, uma posição que faça com que a dor de cabeça piore, principalmente se o paciente se deita e a dor de cabeça piora, é sinal de alarme. Quando é piorada por espirro, tosse ou exercício, quando tem edema de papila no fundo de olho, ou ela é progressiva, ou é perto da gravidez, a gente pode pensar em trombose venosa central, ou perto da gravidez, ou na gestação, é muito importante, dor ocular, pós-traumática, quando a pessoa tem alguma patologia prévia sistêmica, por exemplo, um lúpus, um HIV, o paciente tem que ser investigado, não dá para dizer que é uma cefaleia primária só pelas características, pelo uso de anti-inflamatórios ou analgésicos, também deve-se haver a investigação. A Luciana levantou a mão. Sim, é porque tem uma pessoa que está tentando entrar aqui, mas pode... Desculpa, porque eu achei que fossem dúvidas, então, assim, aqui por mim pode ser bem aberto, se quiserem tirar dúvidas, se eu falo meio enrolado, enfim, estou aberta a sugestões. As cefaleias primárias, as dores de cabeça primárias, são a enxaqueca, também conhecida como migrânia, é uma briga de nomenclatura, tá, gente? Porque migrânia vem de migraine em inglês e os brasileiros decidiram deixar a enxaqueca no último congresso, então pode chamar de migrânia ou enxaqueca. E a cefaleia primária mais comum é ela, além da cefaleia do tipo tensão e as cefaleias trigêmino-autonômicas, são as mais conhecidas e estudadas pelo ICHD3. Vamos falar inicialmente da migrânia. A migrânia, ela tem que seguir uma classificação para a gente conseguir fechar o diagnóstico. Ela pode ter todas essas características que estão aqui pelo ICHD3 ou a maioria das características. Quando o paciente já tem uma dor de cabeça, uma enxaqueca que é de longa duração e nunca tratou, às vezes ele não consegue fechar bem essa dor de cabeça, essas características do ICHD3, tá bom? Mas vamos lá. Para eu fechar o diagnóstico de enxaqueca, o paciente tem que ter pelo menos 5 episódios dessa enxaqueca, preenchendo os seguintes critérios. O tempo de duração da dor de cabeça deve ser de, no mínimo, 4 horas e até 3 dias, tá? E nessa dor de cabeça tem que ser unilateral, geralmente, não só de um lado sempre, mas pode variar do lado esquerdo, do lado direito, de característica pulsátil, a dor incapacitante, moderada ou grave, e quando uma atividade de rotina piora essa dor de cabeça.
Ele escreve como atividade física de rotina, a gente pensa que já é fazer um treino, uma malhação, um esporte. Não, é uma atividade de rotina. Por exemplo, hoje eu sou uma dona de casa e eu preciso fazer o almoço para minha família. É tão incapacitante que eu não consigo fazer essa atividade física, não consigo andar. Essa é a incapacidade. Então, tem que ter 2 dessas 4 características e pelo menos um do critério D, que é náusea e ou vômito, não necessariamente precisa vomitar, foto e fonofobia, tá? Então, a pessoa tem dificuldade para ficar em ambiente com luz ou com som, mesmo que seja uma música relaxante, não, irrita a pessoa extremamente. Ou quando não é explicado por outro diagnóstico. A migrânia com aura, bem, a aura, ela é caracterizada como uma manifestação neurológica antes ou no início da enxaqueca. Nem todos os pacientes com enxaqueca têm aura. E a gente diferencia os dois na enxaqueca pelo tratamento mesmo, porque há algumas medicações que fazem vasoconstrição e a gente decide não usar nesses pacientes com aura por risco de doença vascular, de AVC mesmo. É visto em estudo que pacientes com migrânia com aura têm maior relação, têm maior tendência para ter AVC. Então, nesses pacientes, eles podem ter algumas dessas características a seguir da letra B, tá? Que são chamadas de aura, quando tem uma alteração visual, uma alteração sensitiva ou de fala ou linguagem, e também motor ou tronco cerebral ou retiniano. Como é? Nessa alteração visual, o paciente acaba enxergando zigue-zague ou estrelinhas que andam pela visão, tá bom? Não é uma bolinha parada, não é flashes de luz, não. É uma característica em zigue-zague ou bolinhas que andam pela visão, que duram de 5 até 60 minutos antes ou no início da dor de cabeça. Então, a aura de duração de mais de 1 hora não é aura, pode ser um sinal focal e precisa de investigação, tá? O sensitivo geralmente não, é unilateral, um lado ou do outro, não é no corpo todo. E também tem esse tempo de duração, 5 a 60 minutos. Não necessariamente tem que durar 60 minutos, é de 5 minutos até 60 minutos, tá? Fala ou linguagem, a dificuldade de falar mesmo, confunde com o AVC. Você vê uma paciente tendo uma alteração visual, uma alteração sensitiva desculpa, gente, em um lado do corpo, e também alteração em fala e linguagem, você pode pensar em derrame. Sim, pode. Está errado? Não, é a primeira enxaqueca da vida da pessoa? Sim, então você não está errado em colocar isso no critério SNOOP. Esses pacientes, a gente fala que tem já pelo menos 2 episódios em que já teve isso aí, preenche critério de enxaqueca com álcool. Os sintomas de tronco cerebral, que foram já também bem separados na última classificação, são pacientes com muita tontura, alteração visual como cegueira. Isso acaba também sendo um diagnóstico diferencial da aura, mas é algo que tem que ser investigado sempre, não tem jeito. E essa aura pode ser seguida em até 60 minutos por dor de cabeça, tá? E existe também a aura sem migrânia, que são casos de alguns pacientes que só têm a aura e não evolui para dor de cabeça. Nesses casos, o tratamento é do mesmo jeito. Mas, como eu falei, um paciente aparece para você apresentando um desses sintomas, você já pensar em aura é meio difícil. Você já tem que investigar e descartar qualquer outra doença que dê esses sinais localizatórios aí, que possam ser mais graves, como um AVC, um aneurisma, enfim. Paciente, nesses casos, a gente acaba dividindo como um tratamento agudo ou tratamento profilático. Você recebe esse paciente, ele tem essa dor de cabeça, há menos de 1 mês, não está tendo essa dor de cabeça mais de 3 vezes na semana, por menos de 3 meses, você só faz o tratamento agudo mesmo, em que você entra com analgésicos que o paciente tolera e então vai progredindo para a medicação forte. Vocês vão ver que nesses casos aqui, a gente não tem como tratamento agudo
os opioides, porque não funciona. Se funciona, o paciente não está com enxaqueca, tá? Ele está com outra dor ou com alguma adicção. O que funciona mesmo para o paciente em enxaqueca são os anti-inflamatórios, principalmente, nem sempre os analgésicos vão funcionar. Os triptanos, que são feitos para os pacientes com a dor de cabeça migranosa. A gente usa com certa ressalva os triptanos, né, que é o Sumax, o Naramig, o Maxalt. A gente usa com certa ressalva nos pacientes com aura, não é totalmente proscrito e pode ser usado em gestante também. E os gepantes e ditantes que estão chegando no Brasil esse ano. São usados tanto para tratamento agudo, como também para o tratamento profilático. E no tratamento profilático é quando o paciente já tem essa migrânia, incapacitante mesmo, toda semana nos últimos 3 meses. 3 vezes na semana nos últimos 3 meses é um diagnóstico de enxaqueca crônica. Mas eu vou esperar 3 meses para fechar o diagnóstico? Não, está incapacitante, ele está 1 mês tendo isso direto, a gente já entra logo com uma medicação profilática. E aqui a ordem de tratamento, de acordo com a Academia Americana de Neurologia, e a brasileira também. Inicia-se com beta-bloqueador, propranolol mesmo, o paciente usar todos os dias, por pelo menos 6 meses, tá, gente? Então, o tratamento da profilaxia da enxaqueca é um tempo de uso prolongado, e é insistência e persistência, não é fácil. Porque além da medicação profilática, é necessário mudanças de estilo de vida. Puxar isso também. O que será que está causando tanta enxaqueca nesse paciente? Será que ele não está conseguindo dormir bem? Será que ele está passando por algum problema em alimentação? Será que ele não está tendo outros gatilhos que a gente não sabe? Então, a gente sabe os critérios de classificação, mas como eu falo, principalmente para os residentes de neurologia, a enxaqueca, ela precisa da anamnese, e é uma anamnese de fofoca mesmo. É perguntar sobre a vida do paciente, é perguntar sobre como estão as coisas em casa, se tem paz para dormir, se faz plantão noturno, quantas vezes na semana faz plantão noturno, se bebe água. Então, o tratamento profilático, ele é de insistência e persistência, nem sempre a gente consegue, e é com o uso dessas medicações, mas por um tempo mínimo. O paciente usa um beta-bloqueador, consegue usar até 80 miligramas ao dia de propranolol. Ok, mas há alguns pacientes que eu não consigo entrar com propranolol, então eu entro com o bloqueador de canal de cálcio. A gente acaba entrando com sinarizina, flunarizina, em pacientes jovens que têm tontura como aura, funciona bem. E então vem o de primeira linha, que acaba sendo a gente acaba usando os antidepressivos como a amitriptilina. Não sei se tem apontador aqui. Funciona o apontador, meu filho? Funciona. Enfim, na coluna da direita vocês veem a amitriptilina como antidepressiva, a flunarizina como bloqueador de canal de cálcio de uso de escolha. E depois os anticonvulsivantes acabam sendo o nível B. O topiramato é nível A de tratamento, mas não usamos tanto porque não tem no SUS, né? Só pela SEMA, e também em algumas pessoas a gente tem que tomar um certo cuidado. Como os pacientes de enxaqueca são geralmente jovens e produtivos, o topiramato pode causar uma lentificação de pensamento. Então, um paciente que é concurseiro, um paciente que trabalha como policial, eu não consigo deixar ele mais lentificado, então nem sempre é primeira escolha, mas ele é nível A de evidência em todas as sociedades e funciona muito bem. E os anticonvulsivantes acabam sendo o valproato, tomar cuidado com mulheres jovens, mulheres em idade fértil, pelo problema com o feto mesmo. Então, são esses cuidados. As novas medicações novas, porque estão no Brasil desde 2019, pelo menos, são os anticorpos monoclonais. Aqui na coluna à esquerda, a parte de baixo, o erenumab, o framamizumab, o galcanezumab e o epitinezumab. Temos o galcanezumab e o framamizumab bem usados, eu uso nos pacientes, são injetáveis mensais e funcionam bem para enxaqueca crônica, tá?
só são bem salgados no preço, porém eficazes. E a toxina botulínica para enxaqueca crônica funciona em alguns casos, tem que ser feito em centro especializado, a gente faz aqui na UFAM, aqui no Getúlio Vargas, funciona para alguns pacientes, mas há critérios definidos para uso e também critérios definidos para abandono de uso, quando você vê quando vira após 3 tentativas de aplicação, nenhuma melhora, a gente não insiste, tá? Então, aqui no pronto-socorro, o que pode ser feito? Colocar anti-inflamatório e aí partir para o triptano. O triptano, eu acabo usando o triptano pelo menos 3 vezes, eu não, né? Por critério, é usado o triptano 3 vezes com intervalo de 1 hora entre uma tomada e outra, para ver se dá uma melhorada nesse paciente. Se o paciente não melhorou com o Sumax, com o Naramig, depois de 3 tomadas, e aí a gente passa para o Gepant, que é o que vai chegar ainda no nosso país. Está chegando, na verdade. A outra cefaleia primária é a cefaleia do tipo tensão. É a de segundo lugar, apesar de acharmos que ela é de primeiro lugar, porque todo mundo já deve ter tido aquela dor de cabeça chata do dia que é mais pesado, do dia que foi mais difícil. E o diagnóstico dela... principalmente esses pacientes aparecem para a gente quando ela já está crônica, ou seja, aparece mais de 15 dias por mês. Então, quase todos os dias, dia sim, dia não, você tem dor de cabeça. Aqui a diferença é que tem a duração de 2 horas e pode durar até uns 7 dias e ter pelo menos 2 das seguintes características. Não necessariamente unilateral como a enxaqueca, ela é bilateral. Não é latejante como a enxaqueca, ela é em aperto, ou alguns pacientes falam que parece que o cérebro está expandindo, então dá aquela sensação de aperto na calota. Ela é mais aceitável, você consegue fazer suas coisas, está chato lá, vai ficando forte, mas você consegue fazer suas coisas. Porém, irritante, e depois de tanto tempo de dor de cabeça por mês, ela começa a ficar, sim, intolerável, não é mais tão suave, né? E ela não é agravada por atividade de rotina, como caminhar, subir escadas, mas você não consegue treinar, não consegue malhar com essa dor de cabeça, porque piora, tá? Diferente da enxaqueca, que atividades básicas já fazem com que ela tenha uma piora importante. Ela pode sim ser acompanhada de náuseas e ou vômitos, e aqui, diferente da enxaqueca, ela pode ter foto ou fono, não os dois, tá? E quando você todas as dores de cabeça, o ICHD3 coloca, você já investigou outros tipos de dores, já viu todos os critérios diagnósticos, e aí se você não consegue fechar nenhum outro critério para outra dor de cabeça, você fecha, como você falou, do tipo tensão, antiga tensional. O tratamento é também mudança do estilo de vida, a gente vê que um fator importante para do tipo tensão é o estresse, e a atividade física, neste caso, também é extremamente importante. Não durante a dor de cabeça, mas nos dias em que você já está mais controlado da dor de cabeça, fazer atividade física aeróbica é o ideal para evitar. No tratamento abortivo, bem parecido com a enxaqueca inicial, a gente usa analgésico, anti-inflamatório não esteroidal. Aqui não adianta. Esse é o diferencial que a gente vê, que muitos de nós, colegas médicos, damos. Tá com essa dor tá chata e tal, toma logo o sumatriptano. Não vai funcionar, gente, tá? Não vai funcionar mesmo. O Sumax, ele é para enxaqueca, ele não serve para todas as dores de cabeça. Então, o paciente vai gastar dinheiro, vem só 4 comprimidos e não funciona. Então, a gente acaba, assim, sugerindo a ingestão de cafeína, e aí a gente entra em outro problema do uso excessivo da cafeína, mas a cafeína ela serve para tratar dor de cabeça do tipo tensão e até enxaqueca ajuda um pouco. E a infiltração com lidocaína a gente usa até em gestantes, tá? No período gestacional inicial, principalmente final, em que a gente não pode usar o anti-inflamatório e acaba sendo os nefro que não nos ouçam, mas o anti-inflamatório não esteroidal acaba sendo a droga de escolha para as dores de cabeça, funciona muito mais rápido. Mas nesses casos, essas pacientes não devem tomar
o anti-inflamatório não esteroidal, e por vezes a gente faz infiltração com lidocaína na região de dor, geralmente posterior na cabeça, lidocaína com soro fisiológico para dar uma diluída, ou 2% puro, sem vasoconstritor mesmo. A gente faz em região da dor, de occipital maior e menor, e dá uma boa melhorada. O tratamento profilático de escolha são os tricíclicos, mas de acordo com a história de cada paciente, se ele estiver passando por algum estresse, eu posso trocar o medicamento profilático até por outro ansiolítico, antidepressivo. As trigêmino-autonômicas eram as antigas cluster, as antigas cefaleias em salva, que são divididas em 3, a hemicrânia paroxística benigna, SUNCT, as SUNAS são as conhecidas, mas elas estão reunidas nessa classificação de cefaleia primária porque elas aparecem principalmente por manifestações autonômicas parasimpáticas pelo nervo trigêmeo. Então, são os pacientes que a gente estudou no passado que tinham lacrimejamento, congestão nasal, sudorese, só de um lado do rosto, com pitose palpebral, e que melhoravam com oxigênio, pioravam com o uso de cigarro. Essas são as trigêmino-autonômicas. E foram divididas em vários subtipos, porque foi visto que há realmente diferença de tratamento e não há melhora com oxigênio em todos os casos. Então, os subtipos que nós vamos falar hoje são as ensalvas, a hemicrânia paroxística benigna, a hemicrânia contínua, desculpa, escrevi errado aí, e a cefaleia neuralgiforme unilateral breve. As ensalvas, que é a clássica que a gente conhece, principalmente afeta homens, tem predisposição genética, ela é sazonal, aparece em alguns períodos do ano, tanto é que os pacientes eles sabem que está na época de aparecer. Os critérios diagnósticos são mais difíceis de você memorizar. Eu, vez ou outra, tenho que estar revisando, porque são dores de cabeça extremamente raras, mas elas devem ser desconfiadas. Então, é um paciente que tem uma dor unilateral forte, orbital, supraorbital ou temporal, que dura de 15 a 180 minutos quando não tratada. Então, ela vai embora só que é uma dor de cabeça bastante importante, e diferente da dor de cabeça excruciante da migrânia, essa daqui é tão excruciante que o paciente tem vontade de socar a cabeça na parede. Ele não fica quietinho como o paciente da enxaqueca, ele quer arrancar o olho dele. É essa característica principal, o paciente fica inquieto, ele vai te falar isso. O paciente enxaquecoso não, fica quietinho no canto dele, vendo se a dor de cabeça melhora, às vezes até pressiona o local. Esse paciente pode ter um ou ambos dos seguintes características. A número 1, que é injeção conjuntival ou lacrimejamento, congestão nasal ou rinorreia, edema de pálpebra, sudorese frontal, ou sensação de inquietude ou de agitação, ocorrendo com uma frequência entre 1 a cada 2 dias e 8 por dia. Então, ele consegue ter uma vez a cada 2 dias ou 8 dores de cabeça que duram de 15 a 180 minutos, 8 vezes por dia. O tratamento agudo é o oxigênio a 100%, usando o triptano subcutâneo e intranasal, que infelizmente a gente não tem mais o intranasal, que funcionava bem. E a lidocaína intranasal dá uma melhorada. Eu tenho um paciente que aparece com cefaleia em salvas, que dá uma melhorada com a lidocaína, mandando manipular. Ergotamina oral e intravenosa, que a gente evita usar. No Brasil não se usa, inclusive, por vasoconstrição importante e risco de amputação. A terapia preventiva é o verapamil, ou glicocorticoides, ou ergotamina oral, sempre com estudo cardiovascular prévio. Mas o glicocorticoide e o gepant também está sendo bem estudado para isso. E é isso, pessoal. A aula de hoje foi básica mesmo. Não é muito fácil decorar tudo de uma vez, mas é importante para a gente ter uma noção de
como essas dores de cabeça primárias principalmente se apresentam e como é importante fazer alguns exames de rastreio em algumas características de cefaleia, não em todas, né? E quero saber se tem perguntas a serem feitas, sim. Excelente aula, viu, Thalísia? Muito boa mesmo. Eu estava aqui entendendo coisas que eu nunca entendi e que ficou extremamente claro, prático. Acho que é isso que a gente precisa, né? Como não especialista, ter essa visão e saber essa abordagem. Parabéns. Obrigada. Não são, principalmente na enxaqueca, principalmente na rede básica, né? As pessoas não entendem que o médico da rede primária, ele deve tratar a profilaxia, deve fazer a profilaxia do paciente com enxaqueca. Não precisa mandar para o neurologista, sabe? Então, é um paciente que tem enxaqueca clássica, ficou mais frequente. Por que será que ficou mais frequente? Está passando por muito problema em casa, trocou de emprego e tudo mais e não está dormindo. Eu consigo, se não tiver nenhuma contraindicação, entrar com um beta-bloqueador para esse paciente, ver se melhora. Consigo, se ela não tiver idade fértil, entrar, né? Quer dizer, não tiver idade fértil, não quiser engravidar agora, entrar com a amitriptilina para ver como é que ela fica. Eu consigo ver se ela iniciou um anticoncepcional diferente, conversar com o ginecologista dela, poxa, ela tem enxaqueca. Será que esse é o melhor anticoncepcional? Será que ela precisa usar o anticoncepcional contínuo? Porque há estudos mostrando que quando você não tira, né, o anticoncepcional para menstruar, o paciente fica legal. Então, é conversa e é interessante. São medicações que a gente tem na rede, aqui a gente trata com medicações, né? Apesar de ser a rede, aqui já ser rede terciária, a gente trata com medicações da rede primária mesmo e acaba melhorando bastante esses pacientes. Então, eu acho interessante a gente ter uma noção de como são essas cefaleias, se eu devo me preocupar em fazer exame nesse caso, em outro, um paciente idoso que eu falo acima de 60, ok, mas se tiver já 50 anos e começar uma dor de cabeça totalmente diferente do que ele tinha antes, eu devo investigar? Sim, não é comum ter mudança de padrão de dor de cabeça depois dos 45, 50 anos. Uma pergunta aqui, doutora. Doutora, quanto tempo podemos tentar a profilaxia até tentar outra opção? Verdade, isso eu não falei, eu só falei que tem que usar por um tempo, né? Bem, os pacientes que... Vou dar um exemplo de medicação, porque eu varia de medicação para medicação, mas o uso da amitriptilina, que é o que a gente vai acabar usando bastante, tomar cuidado com pacientes com glaucoma, tá? De ângulo fechado, principalmente. A gente usa a amitriptilina para ela começar a fazer um certo efeito, leva uns 20 dias. Então, eu peço para o paciente voltar comigo em um mês. Eu não espero melhora total, tá? A mínima melhora já é boa. Por exemplo, o paciente está em cefaleia crônica, migrânia crônica, tendo dor de cabeça 3 vezes na semana. Então, 3 vezes na semana, por mês, 12 dores de cabeça por mês. Se ele tiver voltado comigo, tendo pelo menos uma melhora de 30%, então vamos lá, 9 dores de cabeça significa que pode melhorar. E aí, o que a gente faz? Ou você mantém mais um tempo essa dose, ou você aumenta a dose. Você aumentando, na amitriptilina, a gente consegue chegar até 150 miligramas dia, tá? Uma vez ao dia mesmo, só à noite. Dificilmente os pacientes que eu tenho chegam a essa dose, mas há alguns que precisam. Chega nessa dose. O paciente começou com 25, está com 50 miligramas, voltou contigo. Não, doutora, melhorei muito. Estou com dor de cabeça agora, só perto da minha menstruação, melhorou muito. Quer aumentar? Quer arriscar? Não, decidi deixar assim. Pronto, então vou deixar 50 miligramas. A partir das 50 miligramas, que é a dose de estabilidade do paciente, aí a partir dessa data, aí eu penso em deixar por uns 6 meses. E aí, mudança de estilo de vida, insistência e persistência, usar todos os dias essa dosagem. Deu uns 3 a 6 meses, o paciente melhorou, aí a gente começa a desmamar. O objetivo sempre é tentar desmamar, mas como eu falo para o paciente, é um trabalho de nós dois.
Não dá só para entrar com a medicação. O desmame, ele precisa da ajuda dos dois, principalmente sua. A minha é 30%. Atividade física, alimentação, sono bom. Pelo menos o mínimo, né, gente? Porque nem sempre a gente tem condições de fazer tudo isso, né? Mas o mínimo, tentar um sono bom e se hidratar. E uma atividade física ao menos 3, 4 vezes na semana vai muito bem. Ela está falando aqui, a mesma pessoa, né? Que é a doutora Larissa Andrade. Ela falou assim: doutora, a paciente idosa, 74 anos, já tentamos a amitriptilina e não aceitou por sonolência excessiva. Não faz nenhuma atividade física e sono regular. Tá. Paciente idoso não é proscrito, tá? Mas não se deve usar amitriptilina, tá bom? A amitriptilina no paciente idoso, por isso que é caso a caso realmente. A amitriptilina no paciente idoso, ele pode fazer com que piore a alteração cognitiva, então a gente nem começa, tá? Então, primeiro passo com essa senhora de 75 anos começou quando essa enxaqueca? É a primeira vez que ela tem desse jeito, ela já foi investigada? Será que isso é enxaqueca mesmo? Ou é uma paciente que tem dor de cabeça há muito tempo? Tá, tem dor de cabeça há muito tempo. Será que é enxaqueca mesmo? Será que ela não tem uma dor de cabeça do tipo tensão? Será que ela não tem uma cervicogênica? Porque ela é uma paciente... A gente com 70 já tem uma certa artrose e tem artrose na coluna também. Será que não é postural? Palpou aqui atrás para ver como é que tá? Será que ela tem muita dor? Né? Então, isso eu estou como se fosse a primeira vez que fosse comigo, tá? Não estou dizendo que vocês fizeram algo errado. Mas uma coisa que eu não faria e que é proscrito, o geriatra mata a gente quando a gente entra com a amitriptilina. Então, retirada a amitriptilina, a gente vê como o paciente fica, se melhora isso. E entra com outros profiláticos. E aí eu entro com a flunarizina? Se for enxaqueca, para o paciente idoso, não recomendo. O uso prolongado de flunarizina ou sinarizina no paciente idoso faz com que o paciente tenha parkinsonismo, comece a ter um pseudo-Parkinson, então também não oriento. Será que o paciente tem uma dor de cabeça com mais de 70 e tantos anos? Será que essa dor de cabeça é do tipo tensão? Pode ser do tipo tensão. Ah, mas a senhora colocou que para profilaxia a gente usa a amitriptilina. Mas nesses casos a gente vai ter que entrar com antiepiléticos, né? Que é a nomenclatura antiga, né? Que é anticonvulsivantes. E aí é dose caso a caso. Ácido valproico no paciente idoso, bem, se é um paciente que não está dormindo bem, é uma paciente que não dorme bem, a gente entra com 250 só à noite e vê como ela responde, sabe? Posso usar relaxante muscular no idoso? Dose muito baixa. Ela tem contraindicação para anti-inflamatório? Nenhum. Como eu não conheço a paciente, eu vou falar só uma hipótese, tá? Vou viajar um pouquinho, que são pacientes que eu tenho viés, acabo recebendo esse tipo de paciente por ser neurologista. Mas às vezes o paciente idoso, 75 não é um super idoso, é idoso tranquilo, mas por vezes tem alguma alteração cognitiva e a dor de cabeça é por outra razão. Então tem que ser visto como está a parte cognitiva, como estão as preocupações dela em casa, se ela está com algum filho dando preocupação para ela, se ela está dormindo direito. Tu entendeu? Quando eu falo que a anamnese da cefaleia é fofoca. Não tem jeito. E aí, muitas vezes a gente descobre, não, na verdade ela é muito preocupada, porque a filha dela está separando, que não sei o quê, etc e tal, e você vê que a parte é mais psicológica, uma dor de cabeça. Tá? Então, é uma opinião. Sei que nem sempre a gente tem tempo para isso, mas em rede primária a gente tem que criar tempo para isso, não tem jeito. Obrigado. Obrigada, Dan. Acho que a doutora Luciana. A Luciana tinha levantado a mão, acho que foi sem querer. Pois é, não sei se foi sem querer. Não, foi sem querer. Eu sou péssima com tecnologia. Então é isso, né? Olha, pessoal, assim, me coloco à disposição. Eu sei que é muita coisa. Eu resumi, e ainda falando aqui, ainda achei que era para eu ter falado mais. Mas estou à disposição, por intermédio dos colegas aqui, para tirar dúvidas, sim. Se quiser discutir caso, a gente discute, não tem tempo ruim, tá bom? E a doutora Lourdes, que acaba atendendo aqui na telemedicina, está à disposição também, é uma ótima neurologista.
Tudo certo, meu filho? Muito obrigada certo, pelo então. convite, tá? Espero que tenha sido de agrado. Quando precisar, a gente conversa de novo. Tá bom. Atenção. Deixa eu ver se Isso, olha aí. Obrigado, obrigado. Deixa eu fechar aqui. Tá bom. Até mais. Boa noite a todos.